Olá, muito boa noite. Eu sou o Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV Universitária. Atualmente, a capital do Rio Grande do Norte figura na lista das cidades mais violentas do mundo. Mas para garantir a segurança à população, são necessários investimentos expressivos na segurança pública. Desde a realização de concursos públicos, passando pela construção e reforma e ampliação de unidades operacionais, modernização e ampliação do controle da frota, modernização do sistema de comunicação e aquisição de armamentos e material bélico. Investimentos em segurança pública no estado do Rio Grande do Norte é hoje o nosso tema do programa Grandes Temas. E para o debate contamos com a presença de Carlos Brandão, diretor jurídico da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia Civil. Antoniel Moreira, presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Felipe Bezerra, policial rodoviário federal. E Djamiro Acipreste, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RN. Sejam todos bem-vindos e obrigado por ter aceito o nosso convite. E a produção do nosso programa convidou tanto representantes da Secretaria Estadual de Segurança Pública e da Defesa Social, quanto da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. Mas as assessorias de comunicação nos informaram que não havia disponibilidade da agenda desses secretários para participarem do programa de hoje. Você que nos assiste em casa também pode participar do programa através do nosso WhatsApp. Envie sua mensagem para o número 99193 6032 e participe. Bom, meus caros, como a gente noticiou aqui no início do programa, nós vivemos uma situação em que isso se torna uma questão de debate, não é? Investimento em segurança pública. Nós sabemos já é conhecido, inclusive, da população, os níveis crescentes, né, de violência urbana que vivemos na cidade de Natal e região. E aí nos preocupa muito quando constatamos que os agentes de segurança pública trabalham de maneira deficitária, não é, quanto aos recursos. Por que estamos com esse contexto de déficit de material de trabalho para quem trabalha na secretaria, na segurança pública do nosso estado? Começo com você, Carlos Brandão, que é diretor jurídico da ADEPOL. Boa noite. Boa noite. Na verdade, isso existe, respondendo de maneira simples, pela falta de priorização da segurança pública, né? Antes de mais nada, precisamos ter noção da gravidade do problema. Hoje, a segurança pública é a preocupação número 1 do povo potiguar. Qualquer pesquisa que for realizada entre populares aqui no nosso estado, eles elegeram a segurança pública como uma prioridade, aquilo que mais o aflige. No entanto, quando se faz estudos orçamentários, observa-se que essa preocupação da população ela não é vista no orçamento, né? Nós temos a segurança pública com um orçamento cada vez menor, com ausência de investimentos, e isso em total dissonância com a realidade de criminalidade que vivenciamos. Hoje o Brasil, em números absolutos, é o país com o maior número de homicídios do mundo. São cerca de 55 a 60 mil homicídios anuais. Isso coloca o nosso país no primeiro lugar em números absolutos, não relativos. Se você for analisar a situação na nossa capital aqui, nessa de Natal, que no ano de 2004 foi a segunda capital mais tranquila do Brasil, levando-se em consideração os dados de homicídios proporcionais, e você observa os dados atuais, você observa que a nossa cidade, em pouco mais de 10 anos, conseguiu sair de uma realidade de extrema tranquilidade, levando em consideração o quadro nacional, para uma situação expressivamente preocupante, tornando uma das capitais mais violentas do nosso país. E se você for fazer um estudo de efetivo policial, de condições de trabalho, você vai observar que nesse mesmo tempo houve uma queda nos investimentos, houve um decréscimo do efetivo policial. A título de exemplo, aqui na Polícia Civil, em lei nós precisaríamos ter cerca de 5.150 policiais civis. O nosso efetivo hoje da Polícia Civil é de apenas cerca de 1.300 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Ou seja, a Polícia Civil hoje trabalha com efetivo de apenas 28% do seu quadro legal adequado.
Ainda, além dessa situação de efetivo extremamente deficitária, você tem uma situação de investimentos. Né? O gasto público ele se divide basicamente em 3 tipos de rubricas. Né? Aquele gasto que é pago para salários e encargos sociais, aquele valor que é deixado ao custeio, o custeio seria mais gasolina, aluguel de delegacias, pagamento de energia elétrica, e o investimento. Investimento é aquela verba destinada à compra de delegacias, à compra de equipamentos, de coletes, à compra de viaturas. No nosso estado hoje, basicamente não existe verba de investimento. O orçamento que é destinado a investimento na Polícia Civil e na Polícia Militar, acredito que é da mesma maneira, ele é completamente contingenciado. A título de exemplo, ano passado foi previsto um orçamento de R$9 milhões para ser investido na Polícia Civil. Desses R$9 milhões previstos, só foi gasto o valor de R$68 mil. No ano 2015, também foi previsto cerca de 8 milhões e alguma coisa. Desse valor só foi gasto, a título de investimento, o valor de R$13 mil. Esse ano, de um orçamento previsto de R$11 milhões, só foi gasto em investimento da Polícia Civil cerca de R$129 mil. Ou seja, temos instituições policiais que basicamente se resumem a pagar a folha do efetivo que já não é suficiente e um custeio básico do básico do básico. É pagar aluguel, pagar energia, água, para evitar mesmo para que não venha a faltar esses itens essenciais. Então, é uma situação extremamente grave, é uma situação conhecida por todo o efetivo policial aqui no estado. É muito difícil você conhecer algum policial que em algum momento não tirou algum dinheiro, algum recurso do seu próprio bolso para conseguir trabalhar em razão das carências de trabalho. Policiais que compraram um computador da delegacia, policiais que consertaram alguma viatura que estava com defeito e não tinha como consertá-la, ou então buscou a ajuda da comunidade para efetuar aquele reparo, policiais com armamentos obsoletos, sem investimento em capacitação. Então, essa realidade vivenciada, ela está diametralmente oposta para a criminalidade que só cresce. Eu acredito que não estou exagerando, eu acredito que nós vivemos hoje no Brasil uma guerra civil contra a criminalidade. Você tem facções criminosas que abertamente enfrentam o Estado, dizem naquele dia vamos matar policiais e matam mesmo. Hoje aqui, 13, né? isso, não, mais 18. Se levar em consideração todos os agentes de segurança pública, chegamos, inclusive os aposentados, matou hoje criminosos, mataram 18. Proporcionalmente é mais que o Rio de Janeiro, né? Se for levar em conta os efetivos, né, das polícias lá. Só fazendo um adendo à manifestação aqui do colega, a realidade a nível federal não é muito diferente. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, tem o menor orçamento desde 2012. Nos últimos meses aí a gente sofreu um corte de recursos tão grande que até os nossos serviços ordinários tiveram que ser paralisados, né, as rondas, por falta de recurso, né? Então a gente questiona o que é prioridade para o governo, né? Acho que a questão número 1 hoje, não só do Estado, mas do Brasil, é a questão da segurança pública, né? 60 mil homicídios anuais, conforme ele falou, não há causa mais urgente do que essa a ser debatida e discutida. E é uma obrigação primordial do Estado, né? Sim, mas é importante a gente frisar também que quando a gente fala em segurança pública, a gente não pode resumir só a polícia, né? Nós não somos os salvadores da pátria, né? Com certeza que não. A persecução penal, ela começa com o policiamento ostensivo, né? A PM faz, a PRF faz, passando pela Polícia Judiciária, mas vai até a execução penal também, né? Então, eu acho que desse aparelho todo da persecução penal, talvez a polícia seja que ainda consiga funcionar de alguma forma, mesmo ante essa carência terrível de recursos, né? Assim, quando a gente fala em investimento em segurança pública, né, queria ouvir também a opinião de vocês, a gente não está falando só de material, é investimento também em inteligência, porque, afinal de contas, a gente está lidando com pessoas que estão dedicadas à atividade criminosa, né? Eles pensam o trabalho criminoso, né? A ação criminosa. E não dá só para ir na base da força, a gente tem que antecipar as ações dessas facções, desses grupos, né? Então tem que ter um investimento também nas pessoas, né? Também nos agentes, na modo como os agentes de segurança atuam, não é mesmo? Lá nos idos da década de 90, né, nós víamos essa questão da violência muito forte no eixo Rio-São Paulo. E como o Carlos falou, em 2004, Natal, a segunda capital mais tranquila do Brasil, hoje a gente se depara com essa situação.
o que fica claro é que não se teve preocupação nenhuma com essa questão, achou que essa violência jamais migraria e não chegaria aqui, não nos preparamos e hoje estamos pagando um preço altíssimo, um preço absurdo. E é preciso que nesse momento de crise as autoridades pensem rápido para apontar uma saída e o quanto antes sair dessa situação, que é uma situação desesperadora realmente. Eu queria fazer algumas provocações que eu acho que antecedem esse debate, que é importantíssimo. Primeiro, é um debate às 8h30 da noite, numa TV universitária. Infelizmente, esse debate nunca estaria numa TV comercial, por motivos óbvios, né? Aquelas empresas comerciais têm um outro objetivo, dentre eles trabalhar o senso comum e criar essa sensação de segurança, um debate muito mais rasteiro e muito menos aprofundado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando falamos em má qualidade de educação, a gente não vai falar que a culpa é do analfabeto, da criança que não estuda. Quando a gente vai falar da má qualidade da saúde, a gente não vai falar que o doente é o responsável por ela. E tampouco, quando fala de segurança pública, a gente tem que colocar o bandido como protagonista, porque ele não é. E não deveria ser o protagonista. O protagonismo é o Estado. O protagonismo é do agente público. Então é importante colocar essa total inversão de valores culturais na sociedade, de não colocar o policial, o professor e o profissional de saúde como protagonistas desses fazeres estatais. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é essencial que a gente coloque. E o segundo ponto, que é importantíssimo falar, é que nós chegamos no nível de comprometimento do Estado e de cada vez gestores com menor qualidade. Quando eu falo de gestores, são aqueles eleitos, não gestores de serviço dentro do próprio sistema público, como se fazer concurso para a segurança, fazer concurso para uma universidade pública, fazer concurso para a saúde, fosse algo fantástico. E não é. Todos os dias pessoas se aposentam, infelizmente, na segurança pública, todos os dias pessoas morrem. Então esses concursos tinham que ser anuais e com as vagas para tentar reparar essa estrutura. Não dá para pensar, como colocou o Carlos, um efetivo esperado de 5.000 para ter 1.300. Nada. Se você for fazer uma festa na sua casa, onde tivesse que ter 5 pessoas para ajudar a cozinhar, tivesse só 1,3, não funcionava. Se você tivesse 5 filhos, tivesse 5 babás, tivesse só 1,3 babás, não funcionava. Simplesmente não funciona, é caótico. E nós acabamos criando uma forma de trabalhar e de pensar paliativos. Somos experts em paliativos, quanto a gestão pública tem que ser total responsável por essas questões. Se é verdade que o banditismo e que a marginalidade cresce em todo lugar do mundo e no Brasil também é verdade que temos o azar de cada vez mais temos gestores públicos eleitos com menor qualidade e com melhor visão sobre isso. E um ponto que eu queria colocar também é que a segurança pública no Rio Grande do Norte, como qualquer outro lugar do Brasil, ela é a última fronteira estatal. É importante colocar isso. O Estado falhou na educação. O Estado falhou na cultura. O Estado falhou no desporto. O Estado falhou na saúde. E aí é o agente de segurança o responsável por, diante de tantas falhas e omissão do Estado, tentar dar um resguardo. E aí foi muito bem colocado por Carlos lá atrás na conversa, antes de virmos para cá, na coxia, falando que aqui tem Estado. Quando o policial vai para a rua e faz blitz, aqui tem Estado. Pode não parecer, mas aqui tem Estado. A mão forte do Estado. A mão forte, mas esse Estado, esse cara que está batendo um pé lá que Estado, ele não é motivado financeiramente, ele não é motivado culturalmente, porque ninguém quer ser polícia. O policial tem que ser referência cultural e intelectual. Ele tem que ser o cara que seja padrão no imaginário da criança, de ser policial quando crescer, não bandido quando crescer. Uma coisa, você falou no âmbito cultural, né? O policial está sendo marginalizado culturalmente no Brasil. Você vê uma criança, acontece muito com a gente, né? Que é polícia ostensiva, a mãe fala, olha, se você não se comportar, o policial vai lhe pegar ali. Quer dizer, nós viramos do herói da referência nos anos 80, né? Eu queria ser policial quando era criança. Viramos o bicho-papão, entendeu? Então, a sociedade, de alguma forma, ela precisa rever esse preconceito, essa visão deturpada que ela tem da polícia, né? O policial, ele é um servidor público que está ali para servir a sociedade, né? Felipe, eu queria voltar naquele assunto, porque a provocação do Jamiro me fez pensar ainda mais claramente naquilo que eu estava levantando agora, que é o investimento justamente no agente, no profissional, a capacitação interdisciplinar desse agente, né? Me recordo, alguns anos atrás, eu era vinculado à Universidade Católica de Brasília e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal organizou um curso de capacitação, de formação, né, para os agentes públicos, e eu fui convidado para ministrar o conteúdo de ética, que é a minha área de pesquisa na academia,
para os agentes, então, de segurança pública do Distrito Federal. Então, tínhamos lá bombeiros, polícia militar, polícia civil, Detran, enfim, polícia rodoviária, etc. E era interessante, primeiro, a ideia de fazer as pessoas pararem para pensar no conteúdo ético da sua própria atuação, né? O que mostra a ideia de que você está investindo na pessoa, mas globalmente. Segundo, um curso que integra todas essas forças. Né? Porque quando a pessoa que está em casa, né, pensa em segurança pública, ela pensa no policial armado. Ela pensa, segurança é isso. É um policial armado, agora lá no Distrito Federal, infelizmente, né, a coisa está de mal a pior. Agora eles têm uma estratégia lá de colocar carros Toyota, né, parados em pontos estratégicos, porque dá a sensação de segurança. Eles fazem uma maquiagem da questão da segurança pública. Você vê em pontos estratégicos um belo de um carro, né, potente, moderno, da polícia, o que dá essa sensação, opa, a polícia está presente, o Estado está presente. Né? Quando, na verdade, muito da deformação da visão do policial é exatamente a falta de investimento também nesse pessoal, né? E que acabam também dando maus exemplos. Não estou generalizando, mas há casos. Então, é preciso que haja atenção na formação humana, na formação do agente, né? E pensarmos, Jamiro, segurança pública como uma coisa complexa, não é? uma ação integrada por forças públicas, não é? Assim, não é o policial militar lá com a sua arma na rua, né? Mas pensar isso como um sistema mais amplo que integra várias forças. Né? Na verdade, eu vou fazer uma figura aí com futebol, né? Quando você está assistindo um jogo de futebol, onde o juiz aparece mais que as duas equipes, você tende a acreditar que foi um péssimo jogo. Na verdade, quando você está na cidade onde está cheio de polícia na rua, ostensiva, isso mostra que o jogo também não é bom. Né? A polícia precisa de investimento em inteligência, tem que saber que só viatura não é o caminho só, é importante sim. Coletes em dia, né? Policial é importante que tenha um colete em dia, né? Não vencidos. É importante ter essa estrutura, mas mais importante que o policial esteja na escola, diuturnamente, fazendo a figuração, trabalhando a questão do imaginário da criança, dando palestras. O policial tem toda a condição de ser protagonista na nossa sociedade. Ele tem formação para isso, ele é treinado para que em tempo de crise consiga acionar. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, o nosso Estado tem uma crise de valores fora do comum. O agente público, por exemplo, não pode trabalhar função pública e privada. O policial muitas vezes faz bico, e ele não faz bico porque ele quer, não. Se ele pudesse, ele não faria, ele estaria na sua casa com a sua família. Fazer, inclusive, não deveria fazer, mas ele faz porque o aparato do salário deles é diferenciado. Então, o policial que devia ficar em crise por estar trabalhando 24 horas e descansar 72, ele passa 24 horas em crise representando o Estado e mais 72 em crise representando a iniciativa privada, porque ele quer dar garantia à sua família de condições de vida, e não está errado nesse quesito. Né? E aí o STF lá na frente vai falar que o policial recebe os valores previstos no contrato privado, mesmo considerando o processo administrativo. Então, isso mostra que nosso Estado tem que parar e ter uma política séria de estruturação do salário do policial, das condições de trabalho do policial. Muitos policiais moram na periferia de nossas grandes cidades. Como que ele vai para a casa dele de ônibus? Aonde ele, vou usar um termo chulo, onde ele soca aquele uniforme na mochila para que não seja pego pelo vizinho, para que um vizinho que tenha algum tipo de conduta criminosa saiba que tem uma arma ali dentro? Qual o nível de estresse desse homem dormindo em casa, sabendo onde ele mora? Então, a gente precisa fazer uma política séria. O Estado precisa fazer uma política séria habitacional para o policial, de salário para o policial, deixar o policial estudar. Eu sou professor de Direito, várias vezes o policial fala, professor, eu vou faltar aula porque o meu superior não quis manter a minha grade curricular e eu acabei tendo que perder a disciplina da quinta-feira, por exemplo. Então, a gente precisa fazer um debate sério sobre isso. O policial, ele tem condições, ele tem que ser protagonista nas questões da nossa sociedade. Perfeito. É importante que ele colocou, um pouco antes a gente discutiu exatamente sobre isso, né? A importância do policial ser protagonista do processo de mudança no Brasil. Geralmente a gente tem leis da quais os policiais sequer são consultados. Ele vai ser, em última instância, aquele que vai vivenciar aquela lei na sua maior plenitude. No entanto, pessoas muitas vezes muito bem intencionadas, até grandes estudiosos, mas não se dá um trabalho de trazer o policial para participar daquele processo legislativo, de ouvir, questionar, o senhor acha que isso aqui vai ser bom para a sua prática diária? Resultado, a gente tem uma legislação que é muito bonita no papel,
mas de funcionalidade zero na prática. Então, o policial ele precisa ser protagonista, ele tem que trazer a sua experiência. A segurança pública, além de ser muito mais ampla, apenas como uma questão mais estrita, sendo vista do ponto de vista estrito, elas são várias instituições. Tem a Polícia Militar, no trabalho ostensivo, a Polícia Civil, após a investigação, tem a Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Federal, após a investigação é entregue um inquérito policial, que vai para o Ministério Público, que vai ofertar uma denúncia, que vai para o Poder Judiciário, vai passar por várias instâncias do Poder Judiciário, a partir daí vai para o sistema penitenciário. Basta uma dessas instituições não funcionar a contento que todo o sistema ele é comprometido. Basta uma dessas instituições não se comunicarem de maneira célere, de maneira fluida e harmônica, que todo o sistema ele é comprometido. Carlos, uma parte especificamente. É interessantíssimo. A gente tem hoje, para cada 100 presos no Rio Grande do Norte, 38 são presos provisórios. Se são presos provisórios, não são sentenciados. Se não são sentenciados, não estão condenados. Se não estão condenados, não tem que cumprir pena. Se não tem que cumprir pena, não estão na penitenciária. Então, a gente precisa entender esse processo de forma clara. Então, infelizmente, Carlos está coberto de razão e nessa condição, sem querer discutir a carcerária, porque não faz parte da segurança pública, mas claramente a magistratura tem que ter sua meia-culpa, o Ministério Público tem que ter sua meia-culpa, a advocacia tem que ter sua meia-culpa. A gente tem que entender claramente que todas as instituições falharam nesse processo, né? E assumir que falhou o primeiro caminho para conseguir se avançar e não ficar na defesa causuística, corporativista de um posicionamento. A gente precisa fazer isso. O adendo foi dado. Obrigado. É importante, assim, porque isso também, às vezes, é causado também até por uma questão legal, né? Qualquer país do mundo, quando você fala o tempo que uma pessoa no Brasil demora para efetivamente cumprir a pena, é absurdo. Sim. A quantidade de recursos disponíveis, a burocracia do nosso sistema legal, o quanto demora, é absurdo. Inclusive, eu até tenho algumas críticas pessoais da maneira como a gente entende o princípio da presunção da inocência. Porque eu acho que o princípio da presunção da inocência é que ninguém é considerado culpado até que tenha prova que prove o contrário. No Brasil, ninguém é considerado culpado até que o processo não transite em julgado. O processo transitar em julgado são anos, às vezes décadas a fio. Então, há 300 anos atrás, a gente tem um grande pensador no direito criminalista, o César Beccario, ele questionando, né, a prática da pena de morte excessiva, né, na época dele. Qualquer motivo na época dele era pena de morte. Ele falava, olha, não é nem tanta dureza que vai diminuir a prática criminosa, mas é a certeza e a celeridade que ele vai cumprir a pena. Então é muito mais importante do que ter uma pena muito dura, como a pena de morte por qualquer motivo, é aquele sujeito delinquente, ele saber que a chance dele permanecer impune é muito pequena e que rapidamente, entre a prática do ato delitivo e o cumprimento da pena, vai ter um espaço muito pequeno. A gente tem exatamente o contrário. O espaço entre a prática do ato delituoso e o cumprimento da pena é enorme, pelas diversas questões jurídicas, legais, burocráticas, enfim, teorias garantistas da questão penal, enfim. E também, do outro lado, a gente tem a impunidade absurda. A nossa impunidade é desesperadora, a nossa impunidade. Então, o criminoso, eu disse na minha prática diária, dificilmente eu pego um criminoso que está cometendo sua primeira infração. O cara já está cometendo sua 20ª, 30ª, por um azar, ele deu mole, a polícia estava passando, ela conseguiu prender ele. Ele já está com a consciência completamente cauterizada, ele já praticou várias vezes. A crença do criminoso, que ele vai praticar ato delituoso e não vai ser pego, é muito grande. Essa relação de benefício e risco. O risco de eu ser pego é pequeno e o benefício financeiro é muito grande. Eu já conversei com muitos delinquentes, mas rapaz, você é jovem, saudável, inteligente, não poder conseguir um emprego, e eles falam, doutor, eu vou querer trabalhar o mês todo para ganhar um salário mínimo eu ganho numa parada que eu faço. Então, assim, há uma cultura mesmo de crime. Em algumas comunidades que a gente vai encontrar operações policiais, você vê assim, pessoas, às vezes, com gestos obscenos para os policiais. Né? Ou seja, às vezes é uma cultura que se valoriza o crime, que o crime se torna um aspecto cultural de algumas comunidades. Então, se torna uma questão muito entranhada, profunda. E o dano que isso causa é incalculável. Porque essa criminalidade, ela vai repercutir por todos os setores do Estado. Ela vai repercutir na saúde, ela vai repercutir nos colégios. Tem colégios hoje fechando porque os professores não estão se sentindo seguros para ir trabalhar. Tem postos de saúde hoje fechando porque os médicos e enfermeiros têm medo de trabalhar. O dano para a economia é incalculável, o dano à economia. Então, preciso... A segurança pública é pressuposto para tudo, né? Então, quando não se investe em segurança, o prejuízo nos demais segmentos da sociedade são realmente incalculáveis.
Então, tem que se ver a segurança pública como um investimento e não como um custo. Infelizmente, o que os governos eles enxergam como sendo um custo, como sendo uma despesa. Mas, na verdade, a economia em outras áreas seriam bem maiores. Sim, mas só fazendo um adendo, mesmo que a gente pegasse as polícias mais eficientes do mundo, em termos de capturar o infrator social, o delinquente, e colocasse aqui no Brasil, a coisa ainda não iria funcionar. Porque esbarra na questão legal também, né? O indivíduo ele tem uma infinidade de recursos aí, e enfim, é importante colocar, se falou inteligência policial, né? Eu acho que a polícia ela faz muito com pouco que ela tem. Você vira e mexe, grandes operações são feitas, bandidos são presos, mas daqui a pouco eles estão na rua do mesmo jeito. Então é importante discutir também as alterações legais necessárias para harmonizar justamente o que o Carlos estava dizendo aqui. Eu queria apenas estabelecer uma nuance. E estabelecer uma nuance significa, concordo em parte com o argumento, sem dúvida nenhuma, o fato de que o processo que vai do cometimento do crime até o julgamento e a punição é muito longo e às vezes não surte o efeito desejado, ou seja, a gente não consegue cumprir esse processo, né? O que gera a sensação de impunidade, o que gera para a população também uma grande insegurança, né? Porque, no final das contas, a coisa não funciona, né? O sistema não funciona. Agora, um pouco inspirado no que estava falando o Jamiro agora há pouco, eu acho que quando há uma crise de valores substanciais na sociedade, que tem repercussões institucionais, porque é isso que a gente vive hoje, se você fizer uma entrevista hoje perguntando às pessoas o que elas pensam das instituições públicas, citando nominalmente as instituições públicas, e indo isso até o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, há uma descrença absoluta na efetividade dessas instituições e há uma crise de valores substanciais. Então, assim, a criança, o jovem lá, melhor dizendo, né, que está envolvido no crime por falta de outras opções, quer dizer, falhou, como disse o Jamiro, um monte de coisa, e o sujeito, de fato, o pai ganha um salário mínimo, ele ganha isso numa semana, acaba sendo um atrativo, né, o Estado falha porque não oferece outras alternativas, e atualmente cada vez menos, mas essa pessoa, na minha opinião, Carlos, ela perdeu o completo sentido da vida. Então, vai dizer assim, claro, as pessoas podem até falar isso de maneira jocosa, até para ser provocativo, né? Eu não me importo, porque eu sei que eu vou ser libertado depois, eu acho que eles fazem isso por deboche. Mas assim, no final das contas, a maioria deles sabe que vai morrer novo e pouco se lixa, porque perdeu o valor da vida. A vida do outro não vale, a minha vida também pouco importa. Enquanto eu estiver vivo, eu quero enriquecer, eu quero ganhar o mais que eu puder, eu quero fazer sucesso junto às meninas da comunidade, etc, etc, etc. Então, assim, há uma completa deturpação dos valores na sociedade e que gera, eu não sei se a sensação, a clareza para ele, em outro contexto, de que ele seria punido, seria suficiente para alterar esse quadro. Essa é a minha opinião. Eu acho que se o sistema fosse outro, como o Felipe disse ali, né, e que eles tivessem certeza de que o sistema é eficiente e eles iriam para a cadeia o resto da vida, digamos, né, eu acho que falta mais do que isso. Falta na sociedade brasileira valores substanciais que assegurem a coesão social, que assegure a adesão das pessoas às normas, às leis, essa proximidade, essa internalização de que a lei deve valer porque ela é importante, etc, etc. A gente tem que romper com esse paradigma de que cidadania é votar. Não. Cidadania é fazer outras 1000 coisas além de votar. Então a gente precisa ter esse entendimento. Beleza. Eu queria só que a gente suspendesse um pouquinho o debate. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornamos para continuar a discutir investimento na segurança pública no nosso estado, na cidade de Natal e região. Até daqui a pouco.